Bom dia! Hora de despertar! Este é o programa Despertar aqui na Rede TV Tocantins e eu sou Vanessa Martinazzo e junto com Daniel Martinazzo trazemos para você um programa repleto de sabedoria e conhecimento. Tenho uma pergunta para você. Você sabe onde você vai chegar? Ainda não? Então fique ligado que iremos falar sobre isso e também sobre comparação. Lápis e papel na mão, chame todo mundo porque o seu despertar começa agora. Oi, tudo bem? Despertar. Despertar na nossa caminhada, o sentimento. E uma pergunta que fica é: aonde eu vou chegar? Se eu continuar com a minha vida exatamente como estou vivendo hoje, para onde estou indo? Onde que eu vou chegar? O que eu preciso melhorar? O que eu preciso mudar? A palavra de Deus fala no livro de Jó, o capítulo 42:2, é Jó falando: bem sei que tudo podes, e nenhum dos teus planos pode ser frustrado. Eu te conhecia só de ouvir falar, mas agora os meus olhos te veem. É Jó colocando uma experiência com Deus, que ele conhecia Deus, ele tinha uma relação com Deus superficial. Jó falando isso. Mas agora ele via Deus na vida dele. Como que é? Agora os meus olhos te veem. Ele via Deus na família dele, ele via Deus na vida dele, podendo ter superado o dia difícil, podendo ter superado o momento adverso. Ele via o agir de Deus. E nós precisamos ver o agir de Deus e saber onde nós vamos chegar. Eu quero dar a você 3 pontos fundamentais para você chegar no lugar da sua promessa, para você chegar no lugar da sua honra, da sua vitória. E eu quero começar falando sobre nós nos enxergarmos como vencedores e não nos deixarmos intimidar pelo tamanho da luta que enfrentemos. Você é vencedor. Independentemente da luta que você vai enfrentar, você precisa saber quem você é e como você vai se enxergar. Eu quero te dar um exemplo, e vou colocar aqui na imagem, um exemplo de um jovem que alcançou o ápice da sua condição física, do seu potencial como um atleta, em 1992. O nome dele, Derek Redmond, na Olimpíada em Barcelona. Ele se preparou durante muito tempo e chegou para a prova dos 400 metros rasos como grande favorito. E estava correndo, e as imagens mostram, literalmente, a perna dele quebrando, não resistindo ao impacto. E ele interrompe a corrida com uma dor, com um choro tão grande, que ele simplesmente poderia deitar e sair de maca daquela competição. E ser daquela competição carregado. Mas ele começa pulando com uma perna só, a se mover, a se deslocar, sentindo dor. Os médicos tentando ajudar e ele pedindo licença para continuar a caminhar, porque ele sabia onde ele queria chegar.
Ele tinha um propósito, chegar na reta final daquela competição dos 400 metros. Ele sabia que ele poderia chegar. Quando ele já não tinha mais quase forças, surge uma pessoa do meio da plateia, era o pai dele, e o abraça e fala: filho, não precisa continuar. E ele fala: eu quero ir até o fim. E a minha pergunta é: você realmente quer ir até o fim nos seus sonhos, nos seus objetivos? Ou as dores, as circunstâncias, as adversidades que você enfrenta te fazem desistir, te fazem abrir mão do sonho? Enfrentar dias difíceis, todos nós enfrentamos. Enfrentar momentos de luta, é óbvio que vamos enfrentar. Enfrentar surpresas desagradáveis, sim, vamos enfrentar. Mas a pergunta é: como que nós reagimos a isso? Como que nós prosseguimos? Na primeira adversidade desistimos? Ou encontramos força interior mesmo sentindo dor e continuamos? Para continuar, nós temos que enxergar a promessa como uma automotivação para prosseguirmos. A promessa de ter uma família bendita é a nossa automotivação, aquilo que nos motiva a cada manhã para prosseguirmos. A promessa de vencer uma situação, de superar uma adversidade, tem que ser a nossa automotivação. Você não precisa esperar que alguém fique te motivando, que alguém fale: vai, faça, você precisa realizar. Não, você precisa se automotivar. Porque você tem uma família, porque você tem um sonho, porque você tem uma promessa, porque você precisa continuar. E a promessa precisa ser para nós o combustível para que possamos acelerar em direção à construção do nosso sonho. Um carro, você pode ter uma Ferrari, se não tiver combustível, não sai do lugar. Você pode ser uma pessoa muito bem preparada, muito bem formada, muito capaz, se não tiver o combustível da automotivação, se não tiver o combustível dentro de você queimando. Quando o combustível queima, acende uma chama que impulsiona aquele veículo. Quando esse combustível está dentro de você, ele tem que te impulsionar em direção à sua promessa, em direção ao seu sonho. E quando nós temos esse combustível queimando dentro de nós, nós somos impulsionados a enfrentar o dia mal, a enfrentar as tempestades, a enfrentar as adversidades, enfrentar o momento de dor, enfrentar o momento de choro, enfrentar o dia difícil e falar: eu vou continuar, eu vou prosseguir. Você é um profissional, você é uma pessoa capaz e precisa encontrar esse combustível queimando dentro de você. Quando você tem esse combustível dentro de você, você pode fazer a pergunta: quem eu vou ser? E eu vou te responder agora: você vai ser quem você desejar ser. Você vai ser aquela pessoa que você sonha. Você vai ser aquela pessoa que você almeja. Aquela pessoa que luta, mesmo sentindo a dor, mesmo enfrentando as adversidades. Você não vai desistir em nome de Jesus. Mas você vai continuar enxergando, lutando. Para isso, nós temos que enxergar para Deus, olhar em Deus, olhar para o Senhor, enxergar a promessa de quem nós somos e não ter medo do insucesso. Sabia que você vai ter muitas vezes que vai ter insucesso? Muitas coisas que você vai fazer não vai dar certo, você não vai conseguir, mas se você não temer o insucesso, você vai continuar lutando. Mesmo batendo uma porta, ela não se abrindo, continua batendo, porque a Bíblia fala: batei, batei e abrir-se-vos-á. Não temam o insucesso. Ah, não deu certo, eu vou acordar amanhã e vou lutar novamente. E vou lutar até conseguir. Não vou desistir diante da adversidade. Não vou desistir diante do dia mau.
Em nome de Jesus. Para isso, eu tenho que me abrir para viver a transformação. Eu tenho que me abrir o meu coração para viver o novo de Deus, para viver os propósitos de Deus. E viver então aquilo que está escrito em Filipenses 4,13. Em Filipenses 4,13 está escrito: eu tudo posso naquele que me fortalece. Declare com fé: eu tudo posso naquele que me fortalece. Se você tudo pode naquele que te fortalece, tudo pode em Deus, então não vai desistir do seu sonho, não vai desistir da sua promessa. Para isso, organize a sua mente. Vou dar uma dica prática. Tenha um planejamento organizado. Quer alcançar um objetivo? Tenha um planejamento organizado. Como que acontece planejamento organizado? Em primeiro lugar, tem que existir o desejo. O desejo nasce em nosso coração. Deus nos dá o querer e o realizar. Então nós temos que ter o desejo. Através do desejo eu passo a ter a imaginação. Eu passo a pensar na possibilidade de viver. Eu passo a pensar e viver. É chamado de anteviver. Viver antes de existir, porque já existe na minha mente. E então eu começo a desenhar planos. O que são planos? São desenhos, são configurações, são caminhos para atingir o meu objetivo. Então, quando os planos são criados de uma maneira organizada, os objetivos serão alcançados. E eu tenho essa palavra para você: ninguém é derrotado se não desistir na sua mente. Você vai chegar no local da sua promessa. Para isso, tenha convicção, tenha uma mente clara, saudável, enxergue a sua vitória. Não desista do seu sonho. Persevere, você vai chegar e vai viver. Em nome de Jesus. Amém? E nós vamos continuar o despertar de hoje, agora, ouvindo uma mensagem com a Vanessa, que é comparação. Presta atenção aí. Bom dia! O seu despertar começa agora, depois dessa mensagem que você recebeu do Daniel Martinazzo. Eu tenho certeza que você já sabe onde você vai chegar. Você já sabe como fazer, o que você precisa ter de atitudes, o que você precisa ter de motivação e, claro, fé e coragem para que você possa avançar cada vez mais. Mas agora aqui no Despertar, eu quero te levar a meditar comigo sobre algo que muitas vezes de uma forma não proposital, uma forma, sabe, corriqueira e sem perceber, nós nos entregamos às comparações. Ah, mas isso é natural do ser humano, do indivíduo. Não, a comparação é um veneno. Ela é um copo de veneno, no qual você precisa cada dia mais afastá-lo da sua casa, da sua mesa, do seu convívio. Então vamos lá? Hoje nós vamos falar sobre comparação. Bom, no Google, comparação diz o seguinte: ato de se comparar com algo ou alguém. Mas eu tenho algo muito interessante para te dizer. Sabia que a comparação, ela pode até ser boa? Mas quando? Quando ela me traz incentivo, motivação, ela me traz um espírito de avanço, ela me traz uma disposição interior diferente. É mais ou menos assim: eu vi que fulano fez tal coisa, eu olho para aquilo e não me comparo de uma forma no qual eu me diminuo, mas eu olho para aquilo e falo: puxa, foi esse caminho que ele traçou, ele fez esse curso, olha, foi essa atitude que tomou. Então, o ato de você olhar para o próximo e se sentir incentivado e motivado pode ser muito bom, mas o ato de olhar para o próximo e se comparar e se colocar de uma maneira inferior, isso é destrutivo. Mas quando eu olho com
com outro olhar, o olhar inspirador, isso pode me levar a ter grandes conquistas. Mas quando eu olho com um olhar comparativo, no qual eu me diminuo, isso pode ser a ruína. Mas vamos lá. Todas as vezes que as pessoas se comparam, se diminuindo perto dos outros, ela está o quê? Ela está saindo daquele que seria o seu lugar de conquista. Ela está abrindo mão daquilo que seria dela para desejar ter o do outro. Olha, algo que eu quero que fique bem claro e que você entenda. Se for necessário escrever, escreva. Todos nós temos uma porção específica. Todos nós temos uma porção específica e eu preciso amar a minha porção e cuidar dela, porque aquilo que eu desprezo, eu perco. Aquilo que eu não valorizo, eu perco. Do que eu estou dizendo? Eu tenho uma porção, talvez a sua porção seja bem diferente da minha, mas isso não significa que a minha é menor que a sua. Não significa quem é melhor. Vivemos em tempos hoje de redes sociais, não é? Onde todo tempo estamos vendo a vida de todo mundo, mas vamos deixar bem claro. A mesma rede social que exige verdade para que haja, os seus seguidores, é a mesma rede social que apresenta vidas que não são verdadeiras. Vem cá, são pouquíssimas pessoas que eu conheço que realmente conseguem chegar na rede social e falar, olha, hoje eu não tô bem. Porque se ela faz isso, vão falar que ela tá passando por problemas, isso não é bom, isso não pega bem você ir na rede social falar que está passando por uma infinidade de situações. Mas mostra o quê? Mostra só o lado bom, mostra só as coisas boas. E você que está de telespectador, muitas vezes assistindo essa rede social, o que você faz? Você só vê o lado bom e fala, nossa, eu me formei com ela. Olha onde ela foi parar. Olha, eu estudei com ela. Ou eu trabalhei, eu conheci. Nossa, como conseguiu, conseguiu fazer. Então, deixa eu fazer um adendo aqui para vocês. Eu apresento o programa Mulheres Notáveis e também o programa Novo Normal, onde eu conheço pessoas, eu conheço histórias e trajetórias de mulheres, que realmente contam a sua história de vida, e também o Novo Normal, pessoas que se reinventaram na pandemia. Eu fico emocionada, eu me deleito, olha, eu não tenho... Me falta palavras para dizer para vocês o quanto eu fico grata em ouvir tantas histórias inspiradoras, de ouvir mulheres inspiradoras. Agora tem gente que ouve ou que vê e fala assim, por que com ela assim, por que comigo não? Nossa, fulano tá agora em não sei o quê. Talvez hoje o teu início da sua história, da sua carreira profissional seja agora, aos 40, aos 50. Por que você está se comparando com aqueles que estão se formando aos 20? Essa comparação, ela é um impedimento para que você cresça, para que você avance. E eu quero rapidamente falar com vocês sobre uma história na palavra de Deus, está em Gênesis 29, que é a história de Lia. Lia foi a primeira esposa de Jacó, e Jacó se casou com Lia, por uma armação de seu sogro, Labão, mas se casou, mas queria casar com a outra irmã, mas aí também casou com Raquel. E a palavra nos relata que Jacó amava Raquel, e que Raquel era muito, muito bonita. Lia, por sua vez, não era tão bonita. Mas, por sua vez, Lia dava filhos a Jacó, enquanto Raquel não os dava. Então você vê a porção de cada uma. A porção de cada uma dessas mulheres. Lia foi uma mulher extraordinária, só que houve um tempo da vida dela que ela se comparou de dia, de tarde, de noite com Raquel. Ela desejou a beleza de Raquel, ela desejou ser Raquel, ela desejava tudo aquilo. Por quê? Porque o marido não amava tanto.
Só que ela tinha algo que Raquel não tinha. Ao invés dela valorizar a sua porção única e exclusiva, ela trabalhava dentro daquilo que ela podia fazer, mas com uma outra motivação. Aqui está outro assunto que eu quero falar com você. Se a sua motivação é errada, tudo vai dar errado. Então, alinhe a sua motivação. Alinhe os seus pensamentos, alinhe os seus planos, alinhe. Sabe por quê? Porque Lia, no primeiro filho, quando ela olhou para o bebê, ela olhou para o bebê, ao invés dela se alegrar porque ela está tendo algo, podendo dar algo que a outra não podia, ela olhou para o bebê e disse assim: o Senhor atendeu minha aflição. O Senhor atendeu minha aflição. Sabe por que Deus me deu filho? Porque Ele viu que eu estava pedindo. Não era essa a motivação. No segundo filho, ela diz: Deus só me deu esse filho porque viu que eu era desprezada. No terceiro filho, ela falou assim: agora esse Jacó vai me amar. Olha a motivação. Por quê? Porque ela se comparava. No quarto filho, ela olhou para o bebê e falou assim: chega, agora eu vou louvar a Deus. O que isso nos ensina? Para de se comparar, para de fazer para mostrar para os outros, para de querer se aparecer. Faça o seu melhor para que o Senhor te veja e te reconheça. Quando ela desejou louvar a Deus, ela descansou. A vida dela mudou, a história de Lia foi totalmente mudada a partir do nascimento desse quarto filho de Judá. Tudo ali foi mudado quando ela parou de se comparar. Então hoje a comparação não é algo que você fica contando para alguém: eu me comparo tanto, eu me comparo. Não, é uma enfermidade silenciosa que você fica ali, na rede social. Tem tal roupa, não acredito, viajou de novo e eu nem ali pra praia tô indo, eu nem, não sei o que. A comparação é venenosa. Aparta-te hoje deste veneno, porque esse veneno é mortal e te impede de viver as conquistas e, mais do que isso, te impede de potencializar a tua porção que é específica. Tem algo que Deus deu para mim que não deu para você. Tem algo que Deus deu para você que não deu para mim. Mas eu não vou olhar para você, eu vou olhar para mim e vou potencializar a minha porção. O dia que Lia fez isso, a história dela foi mudada. De mulher desprezada, se tornou mãe de uma grande nação, das tribos de Israel, uma mulher que foi tão amada que na morte de Jacó, sabe o que ele disse? Me enterrem com Lia, porque somente ela me deu paz durante toda a minha vida. Somente ela me deu paz. Então, ponto final na comparação. Combinado? Anote aí, não precisa se comparar. Você é o que há de melhor. Você é o que há de melhor. O programa Despertar vai ficando por aqui. Eu sei que todas as mensagens estão gravadas aí no seu coração. Você sabe onde vai chegar e sabe que você não precisa se comparar. Valeu demais. Que Deus te abençoe. Tchau, tchau.
There's no hiding from your grace. I can't deny your heart from mine. Any sun relented chase. I was on the edge of deception, caught up in my own hesitation, until your love took over me. Come on. So I let go and I let love show me life like it's supposed to be. An oasis, here awaits us, all the freedom I'll ever need. Now I'm alive. Oh la la, oh la la. When I let go, then I find life. Oh la la, oh la la. When I let go, then I find life. La 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 la. When I let go, then I find life. The higher way is calling me to a life unlike before. The Father's heart is beckoning, and I can't resist no more. Lead me in the ways of devotion. I don't wanna get caught in the motions. My heart is only for you, Lord. Oh, hey. So I let go and I let love show me life like it's supposed to be. An oasis, here awaits us, all the freedom I'll ever need. Now I'm alive. Oh la la, oh la la. When I let go, then I find life. Oh la la, oh la la. When I let go, then I find life. Hey. La 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 la. When I let go, then I find life. Hands up. So I let go and I let love show me life like it's supposed to be. An oasis, here awaits us, all the freedom I'll ever need. Now I'm alive. Jump, 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 jump. When I let go, then I find life. Oh, hey. When I let go, then I find life. La 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 la. When I let go, oh la la, oh la la. When I let go, then I find life. Oh la la, oh la la. When I let go, then I find life. Amen. Well, come on. If you love Jesus, would you make some noise tonight? Give him praise.